Olá, pessoal! Daremos então continuidade ao estudo dos poderes da administração pública. Já tivemos oportunidade na aula anterior de conversar sobre a vinculação e a discricionariedade e sobre o poder normativo e sobre o poder regulamentar. Passaremos agora a tratar então do chamado poder hierárquico, ou, nomenclatura que eu considero mais correta, poderes decorrentes da hierarquia. Por que poderes decorrentes da hierarquia? Analisem comigo. Uma das principais características da função administrativa do Estado é a existência de hierarquia. Diversamente da função legislativa e da função jurisdicional, onde não há a existência de uma relação de hierarquia, no exercício da função administrativa, claramente nós verificamos uma relação de hierarquia. Basta vocês olharem para a estrutura administrativa de um município. Prefeito, secretários, diretores, chefes de setor e assim por diante. Existe um escalonamento de funções entre os ocupantes dos mais diversos cargos, de maneira que aqueles servidores, aqueles agentes que exercerem funções de direção, de chefia e assessoramento terão poder de comando. Terão poder de dar ordens, fiscalizar a execução e cobrar o cumprimento dessas ordens dos seus subordinados, correto? Enquanto que outros servidores terão funções de execução. Não tomarão decisões, mas apenas deverão executar as ordens emanadas dos seus superiores. Então, entenderam por que poderes decorrentes da hierarquia? Existe hierarquia no exercício da função administrativa. Como consequência dessa hierarquia, como decorrência dessa hierarquia, surgem alguns poderes, surgem algumas consequências que nós veremos a partir de agora. Quais são as consequências do poder hierárquico? Primeiro, possibilidade do superior hierárquico emitir ordens e fiscalizar o seu cumprimento. Lógico, na medida em que há hierarquia na administração pública, quem está investido em um cargo de direção ou chefia tem a prerrogativa de emitir ordens e fiscalizar, supervisionar a atuação dos seus subordinados para verificar se essas ordens estão efetivamente sendo cumpridas. Disso, logicamente, surge o dever de obediência dos subordinados, correto? Os subordinados têm o dever de obedecer às ordens emanadas dos seus superiores, sob pena de serem responsabilizados, exceto quando as ordens emitidas forem manifestamente ilegais. Tomem atenção a essa ressalva, correto? Regra geral, os subordinados têm o dever de cumprir as ordens superiores, exceto quando elas forem manifestamente ilegais. Qual é o entendimento, sobre essa expressão manifestamente ilegais? O entendimento que predomina, pessoal, na jurisprudência é que uma ordem ela é manifestamente ilegal quando a sua prática configura um crime. Então, se um superior hierárquico determina lá um subordinado que se dirija na data tal a um determinado local e pegue lá de um empresário uma determinada quantia em dinheiro, se um diretor de uma penitenciária ordena aos seus agentes que torturem os presos, essas ordens são manifestamente ilegais. Os subordinados que receberam essas ordens deverão se recusar a cumpri-las e comunicar à ouvidoria, ao órgão competente para que instaure uma apuração e responsabilize a autoridade que proferiu esse tipo de ordem. Agora, se é uma ordem, sobre a qual paira alguma divergência, por exemplo, estão lá elaborando um edital de licitação e o superior quer que tenha uma cláusula no edital, e aí você diz para ele, olha, mas essa cláusula aqui existe uma polêmica, tem decisão do Tribunal de Contas da União dizendo que isso pode restringir a competitividade dele. Ela fala, não, mas eu quero que essa cláusula conste no edital porque é importante, é relevante, é necessário. Veja, pessoal, aí essa ordem não é manifestamente ilegal. Existe um questionamento, existe uma polêmica em torno dela, sim, mas nesse caso, o servidor aí, é melhor que ele cumpra, porque senão ele poderá ser responsabilizado, correto? Outra consequência que nós temos decorrente da hierarquia é a possibilidade de delegação e avocação de competências. A gente vai encontrar essa possibilidade descrita lá no artigo 12 e no artigo 15 da Lei Federal de Processo Administrativo. Vou conversar um pouquinho sobre a delegação primeiro e depois a gente conversa sobre a avocação. O
que é a delegação de competências, né? Delegação, pessoal, significa repassar, né? Transferir a alguém uma competência que originalmente lhe foi atribuída, correto? Então, veja, nós sabemos que os agentes públicos não podem abrir mão de exercer suas competências, né? O que diz essa mesma lei, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Agora, isso não impede que um agente público delegue a outro agente público, que um órgão público delegue a outro órgão público determinadas competências, tá? É o que diz lá o artigo 12, acompanhe comigo. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, aqui algumas observações, tá, sobre o ato de delegação de competências. Primeiro, pessoal, vejam, a delegação não depende de expressa previsão legal. Não precisa a lei estabelecer essa competência pode ser delegada. Se a lei não veda expressamente, se a lei não diz, olha, essa competência é exclusiva dessa autoridade, significa que aquela competência pode ser delegada. Então, basta que não haja impedimento, basta que não haja proibição legal para que possa ocorrer a delegação, correto? Segundo, né? Delegação sempre vai ocorrer em caráter parcial. Analisem comigo. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos titulares. É lógico, né, pessoal? Senão seria muito fácil, né? Já pensaram? O titular de um órgão, ele delega todas as suas competências. E aí, né, ele nem comparece mais na repartição. Fica na sua casa, né, fica só, né, delega todas as suas atribuições e fica apenas, digamos assim, acompanhando a... Não, a delegação ela pode ocorrer em caráter parcial apenas, tá? Ela não pode representar o esvaziamento completo das competências do órgão ou do seu titular. Aqui um detalhe importante, tá, pessoal? Isso eu quero que vocês tenham bastante cuidado, grifem aí no vademecum de vocês, tá? Quando forem estudar para minha prova, quando forem estudar para concurso público, com essa observação aqui. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Quando a gente fala em delegação, a gente pensa o seguinte, o chefe delegando para o subordinado, o superior delegando para o seu subordinado, correto? Não é isso que a gente pensa? Claro, e de fato isso é o mais comum, mas... De acordo com a Lei 9.784, tá? Pode ocorrer delegação entre dois órgãos, né? Entre titulares de órgãos públicos, ainda que não exista uma relação direta de subordinação. Tá? Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente estudar a organização da administração pública e estudar a diferença entre a administração direta e indireta do Estado. Tá? Por quê? Porque não existe uma relação de hierarquia entre os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta. Tá? Então, por exemplo, né, não existe uma relação de hierarquia entre o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. Não. O IBAMA está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Mas como é uma autarquia, tem autonomia administrativa, patrimonial. Tá? O IBAMA não está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, está apenas vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, correto? Já uma diretoria do Ministério do Meio Ambiente, né? Um diretor do Ministério do Meio Ambiente, ele está subordinado ao ministro, correto? Agora, o presidente do IBAMA, o diretor-presidente do IBAMA não está subordinado ao ministro do Meio Ambiente. Isso não impede, por exemplo, que haja delegação de uma competência do Ministério do Meio Ambiente para o IBAMA. Entenderam? A ressalva na lei foi por essa razão, né? Permitir que haja delegação de órgãos da administração direta para a administração
indireta. A gente vai voltar a esse ponto na sequência, mas por hora eu quero que vocês lembrem isso. Para delegar não precisa haver uma relação de hierarquia. Claro que o mais comum é quando há hierarquia, mas isso não é obrigatório. E por fim, né, essa delegação ela poderá ocorrer quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Ou seja, o ato de delegação é um ato discricionário. A autoridade, o titular do órgão vai verificar a conveniência e a oportunidade de realizar ou não essa delegação. Tá? Pessoal, o oposto da delegação seria a avocação, né? Quando que a gente vai ter a avocação de uma competência? A avocação ela vai ocorrer, né, quando um órgão toma para si, um órgão ou uma autoridade toma para si uma competência que originalmente foi atribuída a um subordinado, correto? E lógico, né, pessoal? Se o titular de um órgão, se uma autoridade está esvaziando o poder do seu subordinado, isso só pode ser feito em caráter excepcional. Porque senão uma autoridade poderia, muitas vezes, por retaliação, né, por perseguição, por vingança, ir lá e esvaziar os poderes do seu subordinado. Né? Isso violaria inúmeros princípios da administração pública. Então, essa avocação, esse chamar para si uma competência de um subordinado, só pode ocorrer em caráter excepcional. É o que diz o artigo 15 da Lei 9.784. Acompanhe comigo. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. A avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Pessoal, percebam aqui a diferença. Ó. A avocação, sim, só pode ocorrer quando existir uma relação de hierarquia, tá? Somente o superior hierárquico é que pode avocar os seus subordinados. Não tem existência de hierarquia? Não cabe avocação, tá? Além disso, é uma medida excepcional, só pode ocorrer por motivos relevantes devidamente justificados e ela é temporária, ou seja, deve indicar o período, né? Isso também é diferente da delegação. Por quê? Ora, quando uma autoridade delega uma competência, enquanto ela não revogar, enquanto ela não rever essa delegação, aquele agente, aquele outro órgão que recebeu a delegação, continua exercendo, correto? A avocação não. A avocação ela tem que ser temporária, tá? O ato de avocação tem que estabelecer, fixar qual prazo, tá? Durante qual prazo vai vigorar essa avocação. Para vocês visualizarem, né, entenderem melhor isso, vou dar aqui dois exemplos, tá? Exemplo de delegação. Se a gente for lá na Lei nº 8.112 de 90, vocês verão, né, que quem tem competência para aplicar penalidade de demissão a servidor público federal são as mais altas autoridades de cada poder. Então, por exemplo, de quem é a competência, de acordo com a Lei nº 8.112 de 90, para demitir um servidor do Poder Executivo Federal que praticou uma infração disciplinar? A lei diz que é o presidente da República. É um servidor da Câmara dos Deputados. Competência do presidente da Câmara. É um servidor de um tribunal. Competência para aplicar a penalidade de demissão é do presidente do tribunal. Vejam, pessoal, é lógico que essas autoridades, né, elas, diante das inúmeras atribuições que possuem, né, elas não poderiam ficar lá analisando o processo disciplinar que resultou em demissão de servidor público. Então, o que o presidente da República faz, por exemplo? Ele delega aos ministros de Estado a competência para aplicar a sanção de demissão. Então, se quem praticou um ato punível com demissão foi um servidor do Ministério do Meio Ambiente, quem vai assinar a portaria de demissão é o ministro do Meio Ambiente, porque ele recebeu essa delegação do presidente da República. Tá? Um exemplo de avocação, né? A gente teve tantas mudanças, né, na estrutura da administração pública, acredito que ainda mantém o nome, né? A Controladoria Geral da União, sei que foi modificado para Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, mas, enfim, né? Nós temos, tá, um órgão da administração pública federal chamado de Controladoria Geral da União.
E a Controladoria Geral da União, pelo menos quando ela foi criada, tá, ela estava diretamente ligada, né, vinculada à Presidência da República. Isso dava a ela um status, né, um peso maior. Por quê? Porque as suas recomendações, as suas decisões acabavam vinculando os demais ministérios. E o que a lei que criou a Controladoria Geral da União trazia como uma das competências da Controladoria Geral da União? Por exemplo, né? Imaginem a seguinte situação. Ó. Imaginem que a gente tem denúncias de irregularidades no Ministério... Deixa eu pensar num outro ministério aqui para não ficar falando toda hora de meio ambiente. A gente tem uma denúncia de corrupção lá no Ministério da Infraestrutura. A quem cabe apurar essa denúncia? Em princípio, essa denúncia deve ser apurada. Estou falando de apuração administrativa, tá, pessoal? Não estou falando de apuração criminal. Tem uma denúncia que um servidor lá no Ministério da Infraestrutura cometeu um ato de corrupção. Quem que deve apurar administrativamente isso? O próprio Ministério da Infraestrutura. O ministro vai lá, determina que seja criada uma comissão de sindicância, de processo administrativo disciplinar, para investigar aquele fato e, caso confirmado, aplicar ao servidor a sanção cabível. Ponto. Agora, vamos imaginar que a gente tem uma denúncia de corrupção envolvendo vários ministérios. A gente tem uma denúncia de corrupção em que um próprio ministro está envolvido. Tá? E aí, então, se resolve então investigar administrativamente, né, para que sejam aplicadas as sanções administrativas cabíveis. Será que haveria isenção suficiente, havendo envolvimento do próprio ministro, ou quando se trata, né, de uma denúncia que envolve servidores de diversos ministérios? Por que eu estou citando isso para vocês? A lei que criou a CGU estabeleceu que uma das competências da CGU era justamente isso, avocar processos disciplinares quando envolvessem servidores de diversos ministérios, quando o próprio ministro titular da pasta estivesse envolvido, percebe? Então, para garantir uma apuração mais impessoal, correto? A lei previu que a Controladoria Geral da União poderia avocar processos administrativos disciplinares, tá, que envolvessem, que se enquadrassem nessas situações. Esse seria um exemplo de avocação, tá? Lógico que teria um prazo para a CGU fazer isso e concluir, então, aquela investigação e, eventualmente, aplicar uma penalidade. Correto, pessoal? Então, lembrem, né? A avocação é imprescindível a existência da hierarquia, enquanto na delegação isso não se torna necessário. Correto? E por último, né, como uma última decorrência, como uma última consequência do poder hierárquico, nós temos a possibilidade do superior hierárquico rever de ofício ou mediante provocação as decisões proferidas pelos seus subordinados, correto? Então veja, pessoal, quem ocupa um cargo de direção, de chefia na administração pública, tá, pode rever as decisões dos seus subordinados. Pode fazer de modo diferente ao que fizeram seus subordinados. E pode fazer isso de ofício ou mediante provocação. Correto? Vamos pensar aqui em uma licitação. Tá? Vamos pensar aqui aquela licitação aí que foi bastante polêmica, né? Eu não acompanho muito de perto até, mas inevitavelmente nos grupos a gente acaba lendo, né, da compra dos respiradores, que parece que estava superfaturado, teve problemas ali em relação ao pagamento também, né? Veja, pessoal, vamos imaginar então, né? O pregoeiro conduziu lá uma licitação, o pregoeiro ou a comissão de licitação conduziram uma licitação, praticaram todos os atos do processo, verificaram as propostas e viram qual foi a empresa vencedora. Eu acho que esse caso dos respiradores ali foi via dispensa, né? Não foi uma licitação. Então, não se enquadra muito bem aqui no exemplo que eu quero tratar com vocês. Tá? Veja, vamos pensar numa licitação. Tá? A comissão de licitação vai lá e pratica todos os atos necessários para conduzir aquela licitação. Recebe as propostas das empresas, analisa, declara a empresa vencedora, abre prazo para recurso, tá? E, enfim, analisa se for apresentar algum recurso, julga os recursos e diz quem é a empresa vencedora. O que a comissão de licitação precisa fazer?
depois de praticar todos os atos? Ela precisa encaminhar o processo para a homologação pela autoridade competente, pelo secretário da secretaria que está promovendo aquela aquisição. Percebam, pessoal, o que o secretário pode fazer? Ele pode analisar aquele processo, verificar que tudo foi conduzido dentro da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e homologar o processo, correto? Homologar, confirmar a validade daquele processo licitatório. Agora, caso ele constate que houve alguma ilegalidade, que houve violação a algum princípio da administração pública, o que ele pode fazer? Ele pode anular aquele procedimento licitatório, correto? E ele vai poder fazer isso de ofício, que isso é uma decorrência lógica da hierarquia. Ele pode fazer isso de ofício ou mediante provocação. Então, uma empresa apresentou um recurso, correto? E por conta desse recurso, o secretário responsável, a autoridade responsável, foi lá e anulou a licitação. Não tivemos empresas apresentando recurso. Ainda assim, o secretário responsável, o secretário da área responsável pela aquisição, acha que tem alguma coisa errada naquele procedimento, acredita que existe uma ilegalidade e opta por anular. Então, os superiores hierárquicos poderão rever tanto de ofício quanto por provocação as decisões dos seus subordinados, correto? Pessoal, na sequência, a gente tem o chamado poder disciplinar. Veja, o poder disciplinar é bem tranquilo o entendimento, a gente só tem que prestar atenção para um detalhe aqui, tá? Quando nós falamos em poder disciplinar, como o próprio nome indica, esse poder ele envolve a possibilidade da administração pública investigar, apurar e aplicar punições, sanções diante de infrações cometidas pelos agentes públicos. Quando a gente fala em poder disciplinar, quem vem, imediatamente, quem vem à cabeça da gente é servidor público. Quem que está sujeito ao poder disciplinar? Servidor público. Correto? Isso não está errado. Agora a gente tem que ter o seguinte cuidado, Não são apenas os agentes públicos que se sujeitam ao poder disciplinar. Também vão se sujeitar a esse poder disciplinar todos aqueles que estão sujeitos à disciplina interna da administração pública. Ou seja, todos aqueles que se relacionam com a administração pública em virtude de possuírem um título específico que acaba por sujeitá-los a essa disciplina interna da administração pública. Analisem comigo o seguinte exemplo. Imaginem que eu tenho uma empresa que comercializa refeições. Comercializa refeições. Eu vou me sujeitar ao poder disciplinar da administração pública? Em princípio, não. Eu vou me sujeitar ao poder de polícia, como toda e qualquer outra empresa que desempenha a mesma atividade. A gente vai falar sobre o poder de polícia na sequência. Eu vou me sujeitar ao poder de polícia. Por quê? Porque eu vou precisar de um alvará, eu vou precisar me sujeitar à fiscalização da vigilância sanitária. Isso é o poder de polícia, que é exercido sobre todo mundo que exerce alguma atividade que pode trazer algum risco ao interesse coletivo. Agora, pensem na seguinte situação. Eu tenho essa empresa que comercializa refeições. Aí eu participo de uma licitação promovida pelo Estado de Santa Catarina para fornecer refeições a um presídio. E a minha empresa vence essa licitação e assina um contrato com o Estado. Percebe a diferença agora? A partir do momento que eu assinei esse contrato, lá no contrato vai ter uma série de obrigações. Olha, você tem que entregar refeições balanceadas dessa maneira, a qualidade dos alimentos tem que ser essa, o horário de entrega tem que ser esse, tal. Lá nesse contrato eu vou ter uma série de obrigações. A partir desse momento eu tenho um vínculo específico com a administração pública e eu passo a me sujeitar à sua disciplina interna. Se eu não cumprir adequadamente esse contrato, a minha empresa poderá ser advertida, poderá ser multada, poderá ser declarada inidônea para participar de futuras licitações, correto? Isso também é exercício do poder disciplinar pela administração pública, correto? Então veja, pessoal, o que é o poder disciplinar? É o poder da administração pública de apurar, de investigar e punir a prática de infrações cometidas por agentes públicos e também por particulares que estejam sujeitos à sua disciplina interna.
que é o caso que eu citei para vocês, uma empresa que tem um contrato com a administração pública. Né? O caso dos estudantes de universidades e de escolas públicas, por exemplo, né? Eles estão sujeitos à disciplina interna dessas instituições. Eles têm que observar as regras do regimento interno, senão eles podem ser advertidos, suspensos, expulsos, né, da instituição. Isso também é exercício do poder disciplinar, correto? Então lembrem, né? Bem tranquilo, tá? É o poder que a administração pública tem para investigar e punir condutas praticadas pelos agentes públicos ou por particulares que se sujeitam à sua disciplina interna. Esse poder disciplinar ele é uma decorrência da hierarquia, correto? De nada adiantaria existir hierarquia se não houvesse a possibilidade de sancionar, de responsabilizar quem não cumpre as ordens superiores ou cumpre essas ordens de maneira diversa, de maneira equivocada, correto? De nada adiantaria afirmar que existe hierarquia se quem, né, ocupa uma posição de comando não possa impor sanções aos seus subordinados quando eles praticarem atos infralegais. Atos ilegais, desculpa. Tá? E importante, né, pessoal? Ó, o poder disciplinar não abrange as sanções impostas aos particulares que não estejam submetidos à disciplina interna da administração pública. Tá? Nesse caso, trata-se do exercício do poder de polícia. Tá? Então, assim, vamos lá, para vocês terem bem claro isso. Vamos imaginar a seguinte situação. Mais um exemplo. Ó. O sujeito que tem lá uma empresa de ônibus e ele faz ali fretamento turístico. Ele leva as pessoas, né, para visitarem, vende pacotes de viagem, leva as pessoas para visitarem determinados locais. Ele se submete ao poder disciplinar? Não, ele se submete ao poder de polícia. Todas as empresas que façam essa atividade se submetem igualmente à mesma fiscalização pela administração pública. Agora, o sujeito tem lá uma frota de ônibus e aí ele participa e vence uma licitação para explorar o serviço de transporte público no seu município. A partir do momento que ele assina esse contrato, aí ele vai passar a se sujeitar ao poder disciplinar? Sim, ele passa a possuir um vínculo específico com a administração pública e passa a se sujeitar à sua disciplina interna, correto? Pessoal, aqui nesses últimos slides aqui são apenas exemplos, tá, de penalidades disciplinares. Lá na Lei nº 8.112 a gente vai encontrar quais são as penalidades que podem ser aplicadas aos servidores públicos federais, que basicamente são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá, que é aplicada àquele servidor que já se aposentou, mas que na ativa praticou uma falta punível com demissão, e destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada, que seria o equivalente da demissão para aqueles que ocupam cargos em comissão ou funções de confiança, correto? Isso aqui é apenas um exemplo, né? A gente vai estudar adequadamente essas sanções, cada uma delas, quando for estudar o Estatuto dos Servidores Públicos. E na 8.666 de 93, a Lei de Licitações, também temos alguns exemplos de sanções disciplinares que podem ser aplicadas a empresas que possuem contratos com a administração pública. Seriam elas a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos, e a mais grave, que é a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da empresa. Tá? Não vamos aprofundar essas sanções nesse momento, mas sim quando a gente estudar a matéria de licitações e contratos administrativos. São apenas exemplos de manifestações do poder disciplinar da administração pública, correto? Então a gente encerra aqui o poder hierárquico e o poder disciplinar, e na sequência eu vou conversar com vocês sobre o poder de polícia. Obrigado.